Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast BNI Ruby, um espaço para valorizar histórias, conexões e ideias que transformam o mercado, com propósito e inovação. Hoje recebemos Rafael Seminari, da Seminari Arquitetura, um escritório que atua há mais de 30 anos com arquitetura e desenvolvimento de empreendimentos com um modelo muito próprio. Nessa conversa, vamos falar sobre investimento imobiliário, qualidade de projeto, análise de viabilidade, parcerias com corretores e um sistema que propõe uma lógica diferente do mercado tradicional. Construir com transparência, preço de custo e foco na valorização real do imóvel. Rafael, seja muito bem-vindo. Oi, Jamile. Mais uma vez, muito obrigado por estar participando de um episódio do BNI Ruby. Já é nosso terceiro episódio e eu estou muito feliz por trazer esse assunto, que é um assunto que está muito em alta hoje no mercado, que a Seminari realmente se desenvolveu, que é um sistema que eu chamo do sistema Seminari de construção. Então é muito importante eu trazer ele aqui no BNI Ruby, a gente destrinchar um pouquinho ele e informar os nossos investidores com mais qualidade de informação. Vamos lá, Rafael, para quem ainda não te conhece, não conhece a Seminari Arquitetura, apresenta um pouquinho a empresa. Eu sou Rafael Seminari, sou responsável pelo comercial da Seminari. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro de controle de automação, e a Seminari é uma empresa familiar, está há mais de 30 anos aqui em Bragança. Então, o meu pai, o Vicente, que é arquiteto, o Rodrigo também é arquiteto, e o Renan, meu irmão gêmeo, engenheiro civil. Então, essa é a equipe da Seminari, mas a equipe de engenharia e de compras que nós temos lá. Então, a Seminari realmente está há mais de 30 anos em Bragança, fazendo projetos de arquitetura e já há mais de 10 anos fazendo projetos de desenvolvimento imobiliário com foco em investidores. Vocês são bem reconhecidos pela qualidade do projeto, né, que vocês desenvolvem aqui no mercado, né? Tem quantas obras de projetos vocês já entregaram? Olha, né? se eu for contar obras residenciais, porque era quando a gente chegou aqui, meu pai chegou em 93 e começou a fazer projeto, se eu for contar projetos residenciais, acho que a gente já tem mais de 100 mil metros quadrados de projetos feitos e executados, tá? Em projetos de empreendimentos, nós já estamos indo para o 6º prédio em construção aqui em Bragança, então é disso que a gente vai falar um pouco, e o grande diferencial é que nós somos um escritório de arquitetura e não uma construtora. Então, o que a gente vai valorizar sempre em qualquer desenvolvimento que a gente faz é sempre o projeto arquitetônico, sempre a qualidade e o bem-estar das pessoas que vão usar. Então, isso é um diferencial muito importante da Seminari. E, de fato, assim, na prática, como que esse olhar da arquitetura, né? Hoje tem gente que acaba que não valoriza, né, projeto, não tem um olhar, esse olhar. Como que esse olhar da arquitetura, essa experiência e essa análise valoriza hoje os empreendimentos que vocês colocam aí no mercado? A diferença do olhar de um arquiteto quando vai desenvolver um empreendimento, de um olhar apenas com foco comercial, com foco na engenharia, é que o arquiteto ele tem alguns conceitos, principalmente a questão de saúde, bem-estar, iluminação natural, ventilação, que são muito importantes e são a base do projeto. O arquiteto ele não começa um projeto a partir da casca, da beleza apenas do projeto, para depois desenvolver o que couber dentro dessa casca. O projeto de arquitetura ele começa sempre de dentro para fora. Ele começa planejando a vivência, planejando o que as pessoas vão estar fazendo dentro daquele empreendimento, o que ele quer entregar de qualidade de vida, e depois ele vai para a solução estética, para a solução que também vai valorizar o empreendimento. Mas sempre a raiz da análise do arquiteto é a qualidade, o bem-estar e a saúde de quem vai estar lá dentro. Rafael, e vocês também têm um selo, né? Casa Saudável, Sim, né? então, Explica pra gente o que é. O Rodrigo, que é o arquiteto, ele é formado na USP São Carlos e ele é certificado pelo HBC, que é o Health Building Certificate, que é uma certificação para construções saudáveis. Então, ele, por ter essa certificação, ele tem o objetivo, que é esse objetivo sempre de buscar a saúde e o bem-estar nos projetos. Então, o meu irmão, quando ele faz o projeto em conjunto com o meu pai, ele vai entregar sempre um diferencial que vai entregar, depois vai trazer valorização para o investidor. Fica muito nítido quando você visita uma obra da Seminari, quando você compara. Então, o investidor, quando vai comprar um empreendimento, Jamil, ele nunca vê o primeiro e compra. Ele sempre faz comparação. Então, ele entra num empreendimento comum, normal, que está disponível no mercado, e ele vai entrar num projeto da Seminari. É impressionante eu que acompanho essas visitas, como a pessoa, na hora que entra no empreendimento que foi planejado, pensando em foco em saúde e bem-estar, como dá para ver no brilho dos olhos da pessoa que ele fala, nossa, mas que diferente, como é mais iluminado, como é mais ventilado, como eu me sinto melhor nesse empreendimento.
E isso, óbvio, que traz mais liquidez para o investidor. Tudo que você quer é que o investidor entre na sua unidade e escolha ela para comprar. Então, isso é o diferencial que faz do projeto de arquitetura. Bom, eu já entendi que vocês tratam o projeto, né, arquitetônico como o coração do negócio e algo que realmente é um ativo de valor, né, dentro da empresa. Sim, perfeito. Então, a Seminária não faz nenhum desenvolvimento que não permita trabalhar com um projeto de qualidade. Se a gente olhar para o desenvolvimento e enxergar, por exemplo, que não dá viabilidade econômica no projeto com essa qualidade que a gente precisa, a gente não vai seguir. Tá? Então, é realmente uma premissa, é um valor que a gente tem como um valor fundamental, conseguir entregar qualidade, saúde e bem-estar nos projetos. Então, é o ponto de partida. Se eu pego uma área, se eu olho para ele e eu não vejo que eu vou conseguir entregar isso depois no final, é um ponto de parada. Tá? Então, realmente, isso é um coração de toda a nossa análise. É comum você encontrar investidores que estão apenas olhando o preço sem conseguir identificar essa qualidade de projeto? Sim, é comum. Tá? Então, geralmente, as pessoas que começam a procurar o investimento, ela está procurando comprar o imóvel com o preço mais baixo possível dentro do mercado, dentro de uma região que ela escolheu. É muito comum o investidor ele escolher uma região que ele gosta, e ele comprar vários imóveis dentro daquela mesma região. E ele está sempre procurando oportunidade. O trabalho da Seminari, eu como comercial, é mostrar para o investidor que ele pode ter sim, e é óbvio que ele vai procurar um custo baixo, mas ele pode ter um custo baixo e também ter uma qualidade superior de projeto, uma qualidade superior de investimento. Ele não vai estar procurando para morar. O meu perfil de investidor geralmente não é a pessoa que está procurando para morar. Mas eu sempre comento, se você quiser morar no empreendimento que você vai comprar, se você se sentir bem morando, é óbvio que quem vai comprar depois ou vai alugar, vai querer ficar para sempre no seu imóvel. E é isso que você quer, você não quer ter alta rotatividade. Então, uma característica que eu começo a perceber dos empreendimentos que a gente já entregou em Bragança é que a pessoa que aluga, ela não quer sair. Uma pessoa, quando tem disponível para venda, as pessoas buscam isso. Então, eu recebo muitos contatos de corretores. Você falou, Rafael, você tem unidade disponível naquele empreendimento que vocês já entregaram? 14 bis, no Apoena, você tem? É difícil ter disponível. Por quê? Quem está ali não quer sair. Quem tem, não vende, porque é uma coisa muito boa. Então, isso, óbvio, que valoriza e traz mais resultado para quem quiser fazer uma locação ou quem quiser fazer uma venda. Então, é uma valorização futura mesmo, aí, Lógico, né? Garantida, lógico. né? Com a questão da Exatamente. qualidade do projeto, né? Sim. Rafael, bom, vocês são muito conhecidos na cidade, né? A Seminária tem um nome, eu acredito que vocês recebam muitas propostas de terrenistas, né? De corretores. Como que vocês fazem essa escolha dessas áreas? Legal, Jamile. Realmente um dos intuitos de eu entrar na Seminari era buscar parcerias, aumentar o network, tanto que eu faço parte do BNI, né, com esse interesse de buscar parcerias. Ninguém trabalha com desenvolvimento imobiliário sozinho. É impossível você trabalhar com desenvolvimento imobiliário de forma exclusiva e fazendo captações de forma isolada. Então, eu estou na Seminário para buscar parcerias. E eu sou sempre aberto a todos os corretores e agentes imobiliários que queiram trabalhar, que acreditem no nosso trabalho e que trabalhem com os mesmos valores que a gente trabalha, de ética, de transparência, de honestidade. Então, quem quiser trabalhar com esse formato que a gente propõe, vai estar sempre de portas abertas. Tá? E o corretor, a partir do momento que ele entende que existe um potencial de desenvolver um prédio, um empreendimento numa área de um cliente dele, ele vai trazer para mim. Ele sempre traz. Fala, Rafael, tem um cliente com uma área que eu acredito ser potencial, será que dá para fazer? Então a Seminária vai sempre, primeiro, ver se é possível construir de acordo com as normas da prefeitura, se o zonamento permite construir, mas depois disso, isso não é suficiente para eu fazer um desenvolvimento. Eu vou entrar naquela análise que é a análise da arquitetura para olhar qual que é o potencial, o que eu consigo entregar com o desenvolvimento ali. Tá? Se eu conseguir entregar um desenvolvimento de um projeto que eu mesmo, Rafael, meu pai, o Vicente, o Renan, o Rodrigo, querem investir, é sempre a pergunta, tá, Jamila? A gente senta na mesa, somos em 4, sentamos nós 4 na mesa, eu apresento a área, nós analisamos o potencial construtivo e eu viro para o meu pai e falo, e aí, você vai comprar? Você tem interesse de investir? Se o meu pai falar, não sei, já é um alerta. Aí o meu irmão, o Renan, somos em 4. Então, tem empreendimentos que a gente fica um pouco dividido, a gente tem que tomar uma decisão.
Mas o que a gente mais gosta é daquele empreendimento que quando a gente coloca na tela e faz a análise e vê o primeiro esboço do projeto, a gente fala, nossa, eu quero, e aí cada um vai ter uma unidade, e aí fica muito mais fácil também de captar investidor, porque, de novo, eu nunca estou vendendo unidades, eu estou sempre convidando as pessoas para investirem junto com a minha família. Olha que diferente, olha que legal isso. Sim. Você participar de um investimento que eu não estou falando que é bom, mas eu não entrei. Você entra primeiro, né? Você já viu o gerente do banco te oferecendo título de capitalização? Aí que ele fala assim, investe nisso que é uma super oportunidade. Aí você pergunta para ele, mas e você está investindo? Ele falou, não, eu não estou investindo nesse produto. Mas como que você fala que um produto é bom e você me recomenda investir se você mesmo não investe o seu dinheiro? Então, quando a Seminari convida um investidor para entrar no investimento, é porque eu estou colocando dinheiro da minha família, eu estou convidando amigos, geralmente tem familiares, amigos de faculdade, e eu quero isso. Eu adoro fazer os meus amigos, meus colegas, familiares, e eu mesmo ganhar dinheiro através do mercado imobiliário. Eu sou apaixonado por isso. E como vocês equilibram a parte da arquitetura com a responsabilidade técnica e econômica? Olha, é lógico que você fazer um projeto mais valorizado, você querer uma iluminação natural melhor, uma ventilação maior, isso vai envolver vãos maiores, esquadrias maiores, custo maior com alumínio, com vidro. Óbvio que isso a gente precisa sempre pensar, porque não adianta eu entregar para o investidor um empreendimento maravilhoso que ele não vai ter o retorno depois na venda. Sim. Qual que é o diferencial? Como que a gente consegue fazer isso? Entregar projetos com todo esse conceito que eu comentei de saúde e bem-estar e ainda entregar retorno para o investidor. É através do sistema de preço de custo. Então, o sistema Seminari de construção não é um sistema que a Seminari inventou. Então, a lei de incorporação, ela prevê 2 sistemas possíveis de incorporar, ou o sistema de preço de custo, ou o sistema de preço fechado. A Seminari decidiu o sistema de preço de custo porque eu preciso conseguir entregar um projeto valorizado. Se eu colocar um projeto com o conceito que a gente faz e ainda ir para um sistema de preço fechado, eu acabo não conseguindo ser competitivo no mercado. Então, a minha decisão eu vou valorizar a Seminari como um escritório de arquitetura e o empreendimento da Seminari vai ser um empreendimento de destaque e que as pessoas vão procurar. Para isso, eu decidi usar o sistema de incorporação de preço de custo. E existe algum perfil de área ou terreno que vocês estão buscando mais hoje? Olha, todos os desenvolvimentos que nós fizemos foi na zona sul de Bragança. Então, nós estamos hoje com 3 empreendimentos em construção próximos da USF. Em um raio de 200 metros, nós temos 3 obras em construção. Então, é óbvio que a gente gosta ali da região, principalmente porque tem uma demanda gigante, né? A demanda ali da própria USF, né? Com alunos de medicina, médicos residentes ou pessoas que gostam daquele bairro do Santa Helena. E, então, isso é uma demanda grande. Então, nós gostamos dessa região. O terreno precisa ter algumas áreas mínimas, então nós não conseguimos desenvolver um prédio num terreno, por exemplo, de 200, 300 metros quadrados é muito pequeno. Tá? Então, geralmente, o que dá viabilidade são terrenos na faixa de 1.000 metros, a partir de 1.000 metros já dá uma viabilidade melhor, até porque a gente precisa pagar também, remunerar o terrenista pelo terreno, e nós realmente gostamos quando o terrenista fica feliz, o corretor fica feliz, o investidor fica feliz, eu fico feliz, então realmente é um sistema onde todo mundo geralmente termina muito contente. E tem algumas características com relação a declividade, um terreno em declive, um terreno caído, ajuda na questão de alocação de vagas, de garagem. Então, tem algumas características técnicas, características de posição de vista, então é uma análise que realmente é complexa de fazer, mas o investidor, o corretor, ele não precisa ser especialista em desenvolvimento imobiliário nem em arquitetura. Eu estou totalmente à disposição para a pessoa trazer para mim. Eu faço a reunião, eu olho, eu analiso, ele não precisa conhecer, porque senão parece que é tão difícil que a pessoa vai, não vou levar para o Rafael, porque... A partir de 1.000 metros na Zona Sul de Bragança, você já olha. Zona Sul olha. de Bragança. A gente já fez desenvolvimento, tem o último que a gente fez, que saiu, deu viabilidade, um terreno que tinha 900 metros quadrados, tá? Então, deu. Lógico que ele tem a característica específica dele que foi legal, foi interessante. Então, é uma restrição que em média, é isso que a gente vê. Mas não precisa se apegar tanto nisso. Traz para mim, eu faço essa primeira análise. Se não for viável, eu já vou, ninguém vai perder
ninguém vai perder tempo, ninguém vai perder a amizade, então eu realmente estou à disposição, eu gosto de fazer essa primeira análise, a reunião com os terrenistas para explicar o nosso sistema, então pode trazer para mim, porque eu vou estar à disposição e a gente gosta muito de trabalhar nesse desenvolvimento. Ótimo. Rafael, explica, você comentou dos dois modelos de sistema, né, de preço de custo fechado e o preço de custo, né? Sim. É o sistema fechado e o preço de custo, sim. Né? Explica na prática, assim, que você não aprofundou muito, qual a diferença? Tá. O sistema de preço fechado, então imagina que eu sou uma construtora que vou fazer um empreendimento no sistema de preço fechado. Então eu preciso comprar um terreno, fazer uma parceria com um terrenista, eu preciso fazer um orçamento da minha obra, então eu tenho o custo de obra, eu preciso embutir nesse custo um risco que existe, porque se eu precifico, se eu acho que vai custar 300 mil cada unidade, eu não posso só vender a 300 mil, porque se eu tiver um custo um pouquinho maior, eu tive prejuízo, então a construtora não pode, obviamente, ter prejuízo. Ninguém desenvolveria um empreendimento para acontecer isso. Ela também tem todo o custo de marketing, tem a margem de lucro da construtora, custos financeiros, porque geralmente uma construtora ela trabalha com um banco que vai financiar a obra e vai vender as unidades financiadas. Quando eu coloco todos esses custos na ponta do lápis, uma unidade que vai custar de custo de obra 300 mil, ela vai ter que vender na faixa de 400, 420, até 450 para compensar tudo isso. Ela vai pagar imposto na hora da venda da unidade. Então, isso é o sistema de preço fechado, onde eu, construtora, vou falar para você, Jamile, vai custar 450 mil a unidade, você me paga parcelado, faça um plano de pagamentos e é isso. Acabou. 450 mil e está ali a sua unidade. Quanto que vai valer depois? Eu não sei. Talvez você tenha um ganho. Vai valer 500 mil, 500 e pouco. Você vai ter uma valorização? Vai, mas geralmente é menor em comparação com o sistema que a gente faz. Como que é o sistema de preço de custo? Eu faço uma estimativa de custo da obra, então aquele 300 mil que eu coloquei no início, a previsão de custo é 300 mil. Pronto, acabou. Não tem mais risco da construtora, não tem custo financeiro, não tem custo de marketing, não tem margem de lucro da incorporadora e não tem imposto na venda da unidade, porque eu não vendo unidades. Eu convido investidores para entrarem junto comigo numa construção. Tem muitos amigos que se juntam e constroem casa, compram um terreno e constroem uma casa, certo? O que eu faço é isso, só que com prédio. Tá? Então, cada investidor vai escolher uma unidade específica, vai fazer um contrato onde ele vai ser dono de uma unidade específica, você não vai ser sócio de uma pessoa que você não conhece, eu não faço uma associação entre os investidores, cada um tem um contrato único que dá direito a uma unidade específica. Você depois faz o que você quiser com a sua unidade, você vende, você aluga, não precisa pedir permissão para ninguém. Mas a grande diferença é que só vai custar exatamente o custo da obra. Não tem outros custos envolvidos, por isso que os investidores têm tanto resultado, porque aquele ganho de 300 para o 450 é seu, não é da construtora. É maravilhoso. Tá? Então é muito bom. E ainda, na hora que a gente falar sobre formas de pagamento, então aí que vai ficar melhor ainda. Como que você comunica toda essa transparência aí no processo? Assim, eu entendi que para isso acontecer também precisa fechar o número, sim, né? Você tem 10 unidades, tem que fechar as 10 para começar, até porque não tem um risco ali de lucro, né? Sim. Inicial. Fechando o grupo, como que você é o processo de transparência de comunicação aí durante as fases das obras? Como que a Seminária atua? Tá, então, como nós fazemos um sistema de preço de custo, pela lei de incorporação, você precisa ter essa transparência, está escrito na lei, tá? Então, como que é feito? A partir do momento que você fecha o grupo, então nós consideramos viável o empreendimento, lógico, depende do empreendimento, mas na média, os últimos que a gente fez, a gente considera que ele deu viabilidade quando a gente faz a captação de pelo menos 60% do grupo. Com 60% do grupo, eu já consigo avançar para as fases de incorporação e início de construção. Por quê? Enquanto eu estou nessas fases de incorporação e início de construção, eu continuo fazendo captação. Então, aqueles 60%, enquanto eu estou nesses passos, vai vir a 70%, 80% e até 100%. Os últimos empreendimentos que a gente começou, no prazo entre 60% e estar com a incorporação feita, eu fechei 100% do grupo. Excelente. Tá? Então, realmente, as últimas experiências que nós tivemos, nós começamos a obra com 100% captado. Isso é ótimo para o caixa da obra, é ótimo para a saúde financeira de todo o grupo. E aí, como que nós organizamos a questão de transparência? Cada obra tem um CNPJ
específico, tem uma SPE, que é uma Sociedade de Propósito Específico, que é criada exclusivamente para aquela obra. O investidor não paga para a Seminare, não paga para o Rafael o custo do empreendimento. Deposita no CNPJ do prédio. Então, inclusive, o dinheiro não é meu, o dinheiro é de todos os investidores. Todos os investidores têm livre acesso aos extratos bancários do CNPJ. Nós formamos uma comissão fiscal. Qual que é o objetivo da comissão fiscal? Acompanhar de perto a prestação de contas, a evolução dos custos, tomar algumas decisões, porque nós somos um grupo, nós podemos tomar algumas decisões para a questão de valorização, economia. Então, a gente reúne essa comissão fiscal, que vai estar todo mês fazendo reuniões, inclusive comigo. Então, é totalmente transparente, não tem caixinha, não tem caixa preta. Todo mundo que quiser receber as informações e ir até o meu escritório, fala, vamos ver como que está o caixa da obra, como que estão os orçamentos, é tudo totalmente aberto. Tá? Tem investidores que às vezes são da área até de construção, que falam, olha, eu posso te indicar alguns fornecedores para o orçamento da obra? Eu falo, lógico, eu adoro conhecer novos fornecedores, conseguir negociar melhor e reduzir o custo para todo mundo. Uma coisa muito interessante é o seguinte, se sobrar dinheiro na conta bancária da obra, de quem que é o dinheiro? É da Seminare? Não é. É dos investidores. Se sobrar dinheiro no final da obra, a gente vai fazer uma assembleia, porque a gente organiza assembleias ao longo da obra. Fala, gente, seguinte, sobrou 100 mil reais na conta da obra. O que vocês querem fazer? Quer devolução? Quer Pix na conta de todo mundo? Ou querem aproveitar para talvez valorizar um pouquinho, colocar fazer um enxoval legal ali para o prédio, fazer algum paisagismo um pouquinho mais elaborado. Então, é muito interessante porque as pessoas acabam se sentindo donos um pouquinho da construção. É diferente de você comprar e só pagar um boleto para a construtora e receber a sua unidade. A pessoa participa, a pessoa visita. Eu gosto de visitar a obra com os investidores e aí é totalmente transparente. Tá? Então, isso é uma coisa que você só vai ter. E eu não vou falar só vai ter no preço de custo, porque tem gente que faz preço de custo errado, tá? Então, você só vai ter com a Seminare, que a Seminare é realmente o nosso compromisso, um dos nossos valores fundamentais é a transparência. Rafael, eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que você escuta bastante. Tá. Se vocês não têm lucro na incorporação, como que a Seminare ganha? Tá, realmente é a pergunta que eu escuto bastante, mas peraí, por que vocês fazem? Típica de brasileiro, que ele está preocupado, por que você faz isso? Né? Não é possível, né? Se a construtora pode vender com lucro, que seja de 50, 100 mil reais por unidade, por que você está abrindo mão dessa margem de lucro? Então, não é que a Seminare não ganhe, tá? É óbvio que eu ganho dinheiro fazendo o desenvolvimento, mas onde que eu ganho? Eu ganho no serviço, no que eu sou apaixonado por fazer. Então, eu ganho no projeto de arquitetura, eu ganho na gestão de obra, eu também sou um agente imobiliário, eu também sou um corretor de imóveis, que eu também, nós temos ganho na captação de investidores, então é totalmente aberto, é transparente, isso está escrito em contrato, então não é que a Seminare não ganha, a única coisa é que eu não tenho lucro sobre o investidor, tá? Eu não tenho lucro na venda da unidade, mas eu estou ganhando pelos meus serviços. E outra, eu sou investidor, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de comprar unidades baratas para montar a minha própria carteira de investimento. Eu vou comprar um apartamento no mercado, a preço de mercado, perdendo esse ganho? Não. Eu desenvolvo o prédio e eu compro dentro do meu próprio prédio. Então, eu tenho a visão de ganhar os serviços, criar demanda para os serviços da Seminare, através de projetos de arquitetura e gerenciamento de obra, mas eu sou investidor e eu estou comprando barato. Igual, Jamile, se você quiser entrar no meu investimento, você vai pagar o mesmo que eu. Nós vamos dividir esse ganho. Então é legal porque as pessoas, inclusive, criam uma recorrência. Né? Eu imagino que vocês têm um clube, né? De investidores. Então, as pessoas que entram e têm um resultado bom e sente segurança, porque isso acontece, a pessoa vai vendo que, nossa, que legal, eu não conhecia o sistema. Isso acontece muito, tá, Jamile? Então, imagine que o investidor que ele poderia investir, não em uma, mas às vezes ele poderia investir em 2, 3 unidades dentro do próprio empreendimento. Se ele ainda não conhece o sistema, às vezes ele entra com uma margem de segurança e fala, peraí, deixa eu testar, deixa eu pegar uma aqui. Até o final da construção, ele pensa, por que eu não peguei mais? Só que perdi tudo bem, a oportunidade. Porque aí no próximo que a gente começar a captação, ele fala, Rafael, agora eu quero, então pode segurar para mim as 2 unidades. Então, isso é uma construção de uma carteira de investimento recorrente, que é o nosso principal objetivo. A Seminare tem o objetivo de ter um empreendimento entregue por ano em Bragança e não parar mais de
de fazer? Toda vez que o investidor terminar um investimento, seja para vender ou seja para alugar. Então, imagina que ele estava pagando uma parcela X por mês. Estava tirando do salário mensal. Quando termina esse primeiro empreendimento, ele alugou. Você concorda que no próximo investimento ele não vai pagar a parcela cheia? Ele vai pagar uma parte do bolso dele, mas uma parte vem do aluguel do anterior. E aí, num próximo, ele já tem 2 aluguéis. Às vezes ele já consegue até pegar mais do que uma unidade, porque uma unidade vai estar sendo paga pelo aluguel e uma outra com o dinheiro que ele quer continuar investindo. Isso a gente cria uma bola de neve no sentido positivo, que a pessoa cria uma aposentadoria imobiliária. Se ele pegar em 10 anos, em 15 anos, ele vai ter uma carteira de imóveis que às vezes pode ser suficiente para uma aposentadoria. E isso é muito baseado na confiança, né? Esse modelo Sim. também, né? Porque você deixou bem claro aqui pra gente, né? Que vocês são os primeiros investidores, né? E quando vocês comunicam isso, assim, numa reunião, numa mesa, né? Você acha que você já desarma as pessoas já ficam mais tranquilas para entender Sim. mais do negócio? Um primeiro sinal da questão de confiança é que meu pai está há 30 anos sempre com o nome Seminari. Seminari não é um nome inventado de uma empresa que se eu der algum problema, mudo o nome, crio um outro CNPJ e consigo disfarçar os problemas que eu causei. Meu pai está há 30 anos com o nome Seminari. Seminari é meu sobrenome. Eu não tenho como mudar meu sobrenome, Jamil, né? Então eu vou continuar, e o nosso sistema, como que eu falei no começo do podcast, sistema Seminari de construção. Sim. Então quando a gente comunica, se você passa na frente de alguma obra nossa, está lá o meu sobrenome lá, Seminari. Então, lógico que isso cria uma confiança, porque ninguém consegue trabalhar errado e continuar há 30 anos usando o sobrenome na empresa. E para quem você perguntar hoje, que conhece a Seminari, sabe que a gente sempre entrega, cumpre o que promete. Então isso, óbvio que mesmo para quem chega de fora e nunca ouviu falar, porque eu vendo, né? Assim, a gente faz captação de investidores que às vezes não são daqui de Bragança. Ele nunca ouviu falar da Seminari, porque ele é de São Paulo. Na hora que ele chega, ele vê a nossa comunicação, do meu sobrenome estampado na fachada do meu prédio, eu mostrando para ele, e ele pergunta, tá? Ele fala assim, qual que é a sua unidade? Eu falo, tá aqui, ó, essa daqui é minha, tá aqui o nome do meu pai, esse é do meu irmão. E então, na hora que você mostra isso, opa, peraí, ele tá falando sério, realmente ele está investindo, realmente ele está acreditando no negócio. E na hora que a pessoa está colocando o próprio dinheiro dela, você pode ter confiança de que ele vai buscar o melhor resultado. Porque se o meu investidor não tiver resultado, significa que eu também não tive. Então eu estou buscando o meu ganho. E isso eu vou entregar. Eu vou entregar para você também o mesmo ganho que eu vou ter. Então por isso que eu sempre tento maximizar os resultados. E como que são as formas de pagamento dentro desse modelo? O mais interessante é que em geral, para você comprar um imóvel barato na cidade, você precisa pagar à vista, certo? Mesmo as construtoras, geralmente eles têm o fluxo do investidor. Então imagina que é um prédio que vai entregar em 3 anos, 36 meses. Se você quiser uma tabela de investidor, você me paga em 10 parcelas. Então você vai ter um desconto, você consegue lá 15% de desconto, 20% de desconto na tabela final, só que você pagou em 10 vezes. O seu dinheiro foi embora nos 10 primeiros meses, só que você vai receber só daqui a 3 anos. Olha quanto tempo que seu dinheiro ficou parado imobilizado na mão ali, né? da construtora. Para ela é boa porque ela coloca no caixa e ela não usa o dinheiro dela, ela usa o seu para construir. Por isso que ela oferece o desconto. O meu sistema, Jamile, eu não preciso pegar o seu dinheiro à vista. Por que eu não preciso pegar o seu dinheiro à vista? Porque eu falei, a gente começa geralmente com 80%, 90%, 100% dos investidores. Todo mundo está pagando uma parcela durante o mês, que é suficiente para tocar a obra. Eu não estou colocando o meu dinheiro. Os próprios investidores me depositam o dinheiro na conta da obra, na conta da incorporadora, que é suficiente para tocar. Para que eu vou pegar todo o seu dinheiro e deixar na conta da incorporadora? O que eu falo? Jamile, deixa seu dinheiro aplicado. Você tem 300 mil reais hoje parado na conta? Deixa parado na conta. Não precisa me depositar. Tem investidores que falam, Rafael, eu vou te depositar à vista. Eu falei, não faz isso. Deixa na sua conta, porque hoje a Selic está alta, eu sei que está dando uma boa remuneração, você vai ter lá 1% ao mês na sua conta, vai estar te rendendo lá, por exemplo, 3 mil reais por mês, e você vai me pagando uma parcelinha baixa.
quando chega no final, além de ter uma supervalorização do imóvel, você ainda teve um rendimento do dinheiro que ficou com você. Na hora que você coloca isso junto com a valorização do imóvel, eu falo da taxa interna de retorno, né, que é uma linguagem para comunicar já com os investidores, a taxa interna de retorno supera qualquer investimento e ainda com a segurança de você estar investindo no empreendimento sólido. Eu falo, é tijolo, está ali, né, pode acontecer qualquer coisa ali no mercado que o seu investimento está ali transformado num bem imóvel, né? Então isso é muito importante. Rafael, e o perfil do seu comprador hoje? É quem compra para revender, para já ganhar ali durante o processo da construção, ou quem já quer comprar também para alugar e para ter um rendimento ali? A minha carteira hoje de investidores, a grande maioria é para carteira de locação. Então esse é o perfil mais normal ali, a pessoa que realmente está pegando um empreendimento, entrando nesse empreendimento hoje. Geralmente ele até já tem, às vezes, uma carteira prévia de imóveis de locação, que ele está usando isso, ele continua usando as locações para investir no próximo, e ele quer para carteira. Então vai chegar lá no final, ele vai alugar e vai continuar investindo, e ele está pensando no futuro numa aposentadoria. Mas em torno de uns 30% dos investidores acaba pegando para ganho de patrimônio, revenda e continuar fazendo esse giro e ir criando patrimônio. Então ele pega um agora, vende, com essa venda ele consegue comprar 2, ou ele usa isso para uma negociação. Quem gosta de mercado imobiliário sabe que esse tipo de empreendimento de estúdios próximo da faculdade, a gente fala que é uma excelente moeda de troca. Então você consegue colocar para dentro de um negócio maior que você esteja fazendo. Você quer comprar uma casa, você oferece esse estúdio, às vezes até antes da obra estar concluída, tá? Tem negócios saindo nos empreendimentos que a gente está em construção antes mesmo de finalizar a obra, e isso é um ponto importante para comentar. Então a pessoa vai lá e oferece um estúdio que vai ficar pronto daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e a pessoa aceita, porque ela vê que está acontecendo, ela vai visitar, ela vê que é uma coisa sólida, sente segurança no negócio, então tem um perfil de investidor que também pensa no ganho de patrimônio. Um caso recente que aconteceu, uma obra que a gente está construindo agora, que a previsão de custo ainda é de R$300 mil de investimento. A pessoa ainda está pagando. Ela pagou cerca de 60% do total previsto. Então, na faixa de uns 180 mil que ela pagou. Foi um cliente lá que quer já comprar final para ele usar. E como o mercado hoje, essa unidade está estimada que vai valer na faixa de uns 500, 550 mil, ele foi lá e ofereceu 480 mil não à vista, mas 200 mil ali à vista e mais um fluxo de pagamento. Olha só para esse investidor que coisa maravilhosa. Ele tinha pago até agora 60% do total, ele não vai precisar pagar mais nada, porque ele acabou de receber dinheiro de um comprador final que quitou a unidade dele. Então, se a gente fizer a continha, que ele tinha pago 180, ganhou agora 180 mil de lucro, ele dobrou o patrimônio dele. Em quantos meses? Não deu 1 ano e meio. Não tem nada no mercado que rende isso, né? Não tem nada, então, quando a gente fala para a pessoa... nada sem, assim, o risco, né? Se você quiser, a gente tem, né, recentemente aqueles CDBs de bancos, né, que entregam promessas e depois todo mundo sai perdendo. Então, eu falo, investimento em imóvel, o legal é que você pode ter ganhos. Eu falo, isso vai acontecer com todos? Não vai acontecer com todos, mas pode acontecer porque quem quer revender, você não precisa esperar até o final. Eu faço, inclusive, esse trabalho de revenda para os investidores. Quem quer deixar as unidades comigo disponíveis para fazer um trabalho de revenda, se eu tenho um comprador final que quer financiar, então ele vai te dar uma entrada durante a obra e vai financiar depois da entrega, isso é possível de fazer. E você consegue trabalhar com o dinheiro do próprio comprador e aumentar muito o seu retorno. Então, isso acontece, isso é possível, e inclusive eu faço também, tá? Então, assim, eu tenho unidades que eu quero, dependendo do empreendimento que eu quero manter para a carteira, dependendo do empreendimento, se eu vejo que tem uma procura grande, chega a proposta, eu falo, olha, eu não tenho apego, tá? Então, embora eu goste muito dos nossos empreendimentos, como eu sempre tenho oportunidades para entrar, se surge uma oportunidade de vender e ganhar dinheiro, eu já entro no próximo.
Tá? Então, isso são exemplos reais, isso acontece e aumenta muito o resultado do investidor, as possibilidades. Tá? Então, eu preciso comentar, é importante que você tenha perguntado, que o investidor não precisa esperar até o final para estar ganhando dinheiro com os nossos projetos. Eu adoro quando o investidor ganha dinheiro com os meus projetos, tá, Jamila? É para isso que a gente está fazendo isso. Eu acredito que quem tá escutando a gente até agora que já quer investir. Ah, Porque espero que sim. conta pra gente quais são os empreendimentos que vocês têm ativo hoje, o que ainda dá para investir, o que está vindo aí para frente. Tá. Então nós temos, eu comentei, nós temos 3 obras em construção, todos ali próximos da USF. Tá? Então nós temos o empreendimento que é o Aquarela, a Estúdios Aquarela, nós temos o Live Santa Helena e agora estamos começando a obra do Live Estúdio 54. Essas são obras que estão ativas, quem quiser visitar, inclusive, eu chamo, vai conhecer nossas obras, visita os empreendimentos. Então, essas são obras que nós já fizemos a captação, então os investidores já estão completos. Nós vamos ter oportunidade de unidades para revenda, para venda. Quem quer, usuário final que quer comprar financiado, pode fazer uma proposta para um dos investidores e ainda conseguir um bom negócio, comprar unidades abaixo de preço de mercado. Então, isso são unidades que são empreendimentos que nós temos em construção. Nós estamos com um empreendimento em captação agora, que é ali localizado muito próximo do supermercado Convém, muito próximo do restaurante Reis, e então a localização dele é espetacular, é um apartamento de 1 quarto, tá, com uma suíte de 50 metros quadrados, que nós estamos em fase de captação de investidores. Então esse é o que eu tenho ativo hoje para o investidor conhecer o meu negócio e talvez dar um primeiro passo, né, rumo a essa aposentadoria imobiliária e ter sucesso. Entrar no Clube Seminari. Entrar no Clube Seminário, exatamente. Entrar no Clube Rafael, Seminário. falando do projeto arquitetônico, o que esses projetos têm de diferencial aí na questão do projeto arquitetônico? Tá, então, esse que a gente está fazendo captação agora, o principal diferencial dele além, lógico, da localização, sabe, uma localização que você desce, faz tudo a pé, você está próximo do lago, você está próximo de um mercado de muita qualidade, restaurante, saída para Fernão Dias, a gente sabe que tem muita gente aqui em Bragança que, a gente fala que Bragança é um pouquinho uma cidade dormitório, né? As pessoas trabalham em Extrema, trabalham em outras cidades e usam Bragança por causa da estrutura para morar. Então a localização é um grande diferencial, mas se você vê a planta, e lógico que eu não vou conseguir mostrar aqui, não vou conseguir descrever em palavras, mas eu visito muito empreendimento, tá? Eu gosto de visitar empreendimentos diferentes para eu entender o que tem de bom, o que tem não tão bom. A planta desse empreendimento, a suíte tem 4,80 por 2,80, cabe um closet, com banheiro a suíte é isolada da sala, você não fica com a porta do banheiro no meio da sua sala, tem mais um lavabo, muito espaço para armário, janelas gigantescas, né? Parece a sua sala vira uma sala-varanda, então isso traz muita iluminação, muita ventilação natural. Isso entrega bem-estar para quem vai estar morando. Tá? Então, quem quiser conhecer essa planta, indo no escritório, eu mostro. A gente divulga alguma coisinha no nosso Instagram, porque é nosso projeto, a gente pode divulgar o nosso projeto, mas nós estamos em fase ainda de captação de investidores, muito próximo de fechar mais uma captação em tempo bem inferior ao planejado, principalmente por causa dessa recorrência. Então, o principal diferencial é toda essa qualidade de saúde e bem-estar que a gente vai entregar para o investidor. Qual é o papel estratégico dos corretores no crescimento da Seminari? Os corretores são uma parte extremamente importante, né? Embora eu seja corretor, de novo, eu sou corretor porque eu preciso divulgar os empreendimentos da Seminari, então eu preciso ter o Cresce ativo, tenho tudo certinho, sou corretor de imóveis também, mas eu não faço a captação sozinho. É impossível você conseguir desenvolver empreendimentos imobiliários, não só em Bragança, em qualquer lugar do mundo, sem ter parcerias com outros corretores. Tá? Então, trabalhar com exclusividade é ruim, porque geralmente se a pessoa não pode vender, se você não deixa ele trabalhar com o seu produto, acaba que é um produto que ele não vai falar bem. Então, para mim, eu adoro parcerias, eu estou sempre convidando, inclusive fica de novo o convite aqui para qualquer corretor que queira conhecer os empreendimentos que a gente está trabalhando, é super convidado mesmo para participar, inclusive, da captação. Talvez você esteja... já passaram 3 e você não participou, tudo bem, nós temos outros em captação e outros que vão vir. Então, eu convido sempre o corretor, por quê?
O corretor sempre tem contato com investidores, pessoas que estão buscando boas oportunidades. E a partir do momento que ele traz esse investidor para mim, primeiro, o investidor dele vai fazer um super negócio e vai ficar super feliz com o corretor. Ele fala, nossa, obrigado por ter trazido essa oportunidade para mim. O corretor, é óbvio que ele é remunerado. A remuneração dos empreendimentos tem uma remuneração interessante para o corretor, senão também não funciona. Tem que ganhar pelo trabalho dele. E uma coisa muito interessante que eu faço, a partir do momento que o corretor trouxe um investidor para dentro desse clube, né, que você, vou usar a palavra que você trouxe aqui, esse clube da Seminari, se o investidor investiu num primeiro e decide investir num segundo empreendimento, a comissão desse segundo empreendimento também é do mesmo corretor, mesmo que ele não tenha vendido essa segunda unidade. Porque a partir do momento que ele está dentro do clube, ele vai ficar sabendo. Inclusive, é um compromisso que eu tenho com os meus investidores. Toda vez que eu vou começar uma captação nova, quem que eu aviso primeiro, Jamile? Eles. Por quê? Ele já confiou em mim, ele já acreditou em mim, ele já foi uma peça importante para o meu desenvolvimento. Então, eu preciso valorizar. Como que eu valorizo? Eu faço uma primeira comunicação, quando eu estou iniciando a captação, falando, olha, investidores, eu estou começando uma nova captação. Você tem interesse de ter informação? Se a pessoa me chama e fala que sim, eu apresento. Às vezes o corretor não participou dessa etapa, mas foi ele que trouxe a primeira vez para mim. Se ele não tivesse colocado esse investidor para dentro do clube, eu nunca teria conhecido ele. Então, o que eu faço? Eu remunero, eu aviso ele depois de um negócio e falo, olha, inclusive aconteceu. Né, com uma corretora que participou do empreendimento nosso, trouxe um investidor, o investidor fez uma visita na obra, me perguntou o que eu tinha mais em desenvolvimento, porque ele estava feliz com o resultado. Falou, nossa, que legal, tá indo rápido, tá dando tudo certo, e o custo como que tá tudo bem. E aí, qual que é o próximo? O que vocês estão fazendo mais? Eu falei, eu tenho outro empreendimento que nós estamos em captação. Eu falei, eu quero, reservou. A corretora, a princípio, não ia ficar sabendo. Eu peguei o telefone, liguei para ela e falei, olha, aquele investidor que entrou no empreendimento e tal, quis entrar no próximo empreendimento, então a comissão, assim que viabilizar, a comissão é sua. Isso não é normal, tá, no mercado, tanto que ela ficou, ela falou, como assim? Você vai me pagar comissão de novo? Eu falei, você que trouxe a primeira vez o investidor. Essa comissão é sua de direito. Eu estou falando com ele direto porque ele passou a ser parte da minha base de investidores, mas a origem dele, quem que trouxe? Foi o corretor. Então, meu convite, tragam seus investidores que gostam do mercado imobiliário, porque além dele ter um resultado que ele não vai ver igual em outras oportunidades, você também vai ter essa recorrência de comissão. Olha que interessante se ele ficar para sempre investindo nos empreendimentos da Seminari e o corretor, sem fazer muito esforço, vai continuar recebendo comissões em todo empreendimento que ele entrar. Então, isso não posso falar que é só a Seminari faz, mas que eu conheça, pelo que eu converso com os corretores, que eles me falam, Rafael, ninguém faz isso, então eu acredito que eu sou um dos únicos a fazer, principalmente aqui na região. Mas isso mostra o compromisso ético, que é algo que você vem, né, comunicando desde o início da nossa conversa aqui, da transparência e da valorização desse ganha-ganha, né? Sim. É um modelo de construção para todo mundo ganhar, né? É o clube / cooperativa, Seminari, todo mundo é responsável por isso e eu também acredito muito nisso, assim, para a vida, né? É difícil crescer sozinho. Quando tá todo mundo somando e ganhando, é mais fácil, mais rápido, né? Sim, e mais longe também, né? Até vou fazer um comentário, uma coisa que é um indicador muito importante para mim, que tem acontecido cada vez mais, os próprios corretores não só estão trazendo investidores, como estão sendo os investidores do empreendimento. Então, assim, convenhamos que para um corretor, além de trazer investidor, ele mesmo pegar uma unidade, é porque ele acredita muito no negócio. E olha a força que dá para fazer captação. De novo, quando eu convido, eu falo, Jamile, quer investir junto comigo, junto com a minha família? Imagina que o corretor está do meu lado fazendo a captação, trouxe um investidor, além de ser um investimento que eu entrei, o próprio corretor que está fazendo essa captação fala, eu também entrei e essa daqui é a minha unidade. O investidor fica, opa, peraí, se a Seminari está entrando forte no investimento, o próprio corretor que está me convidando também é investidor, não tem como ser ruim esse negócio. Precisa ser bom e é bom. Tá? Então é por isso que tem dado muito certo, tem sido cada vez mais rápido as captações. Passa muita segurança, né? Sim. Rafael, e como você vê o futuro da Seminari? Olha, nós traçamos uma estratégia que já vem de uns 10 anos, vai? Nós acreditamos muito no desenvolvimento de Bragança. Tá? A Bragança está em um potencial de crescimento muito bom.
Estão vindo muitas pessoas, lógico, teve a questão da pandemia, que trouxe muita gente também de São Paulo, procurando qualidade de vida, procurando investimentos no interior, e Bragança, as pessoas gostaram muito, tem toda essa... tem o lago, tem a represa, Qualidade de tem vida toda é muito boa, uma né? segurança, é muito bom aqui as escolas, então realmente é uma cidade muito boa. Então a Seminare traçou essa estratégia de começar a fazer o desenvolvimento imobiliário e se tornar não só um escritório de arquitetura, que meu pai e meu irmão não vão parar de fazer projetos, porque eles gostam muito disso, mas de ser uma desenvolvedora de negócios imobiliários. Então a gente traçou essa estratégia, nós começamos a buscar parceiros, tanto para trazer investidores como para trazer áreas, e isso aconteceu de uma forma que acaba sendo natural, porque quando você trabalha com uma coisa que você acredita, que você é apaixonado, que você faz com qualidade, com transparência, isso as pessoas percebem, e aí uma começa a falar para outra, e inclusive nós atingimos um objetivo que era de ter uma entrega por ano. A gente começou o primeiro e de repente já veio o outro, por causa dessa qualidade que a gente faz, e a gente não tinha um planejamento de já estar nesse passo. E eu já estou com empreendimentos para entregar. Em 2026 agora eu entrego o Aquarela, em 2027 o Livre Santa Helena, em 2028 o Estúdio 54, em 2029 esse novo que eu estou captando é para 2029. Então eu já tenho pelo menos 4 anos de entregas garantidas. Então, uma estratégia que a gente traçou, a gente alcançou através dessa confiança, dessa transparência e da qualidade que a gente tem. Importante que vocês estão ajudando também a fomentar o mercado e movimentar toda a economia aqui na cidade, né? Com certeza. A gente fala que o investimento, a gente vai comparar um investidor que está investindo só no papel, que eu falo, não estou falando mal, porque eu também já investi, gosto, é legal, são produtos diferentes, eu acho que tem que diversificar, você não pode colocar todos os ovos numa cesta só, mas o investimento que a gente faz num prédio, quanto emprego que eu estou gerando para a cidade? Eu estou gerando, porque cada obra vai ter 10, vai ter 15, fora os indiretos, porque de quem eu compro o bloco, também está gerando emprego, de que eu vou comprar esquadria está gerando emprego. E então, eu me sinto bem realmente de passar na obra quando eu vou fazer a visita e ver as pessoas trabalhando. Tem uma família que está ali por trás, então se eu pego essa cadeia, né, uma obra, às vezes eu estou movimentando ali 100 famílias diferentes ali que eu estou gerando. Então isso é importante e eu acredito que é uma forma de eu fazer a minha parte para a cidade crescer, para as famílias, né, o entorno e a isso. cidade, Então trazer né? mais qualidade de vida, né, mais desenvolvimento também para a cidade e desenvolvimento com um projeto ali que as pessoas vão olhar, nossa, tá ficando mais bonita, não é aquela cidade que vai crescendo e de repente você acha que está ficando cada vez mais feia, não, eu estou contribuindo para deixar a cidade cada vez mais com desejo das pessoas. Eu sei que eu fiz uma reunião recentemente na USF, e eu sei que quando um pai vem decidir, então olha só que importante isso no meu desenvolvimento. Um pai tem um filho que passou aqui, mas passou em outros lugares também. Isso acontece muito, certo? Sim. Prestou vestibulares em mais de uma universidade. Na hora que ele chega na cidade, ele quer conhecer a universidade, mas ele quer conhecer o entorno da faculdade. Onde que a minha filha vai morar? Porque a segurança importa muito, Será que ela né? vai ter segurança e qualidade? Na hora que eu mostrar um empreendimento que ele olha e fala, nossa, que empreendimento legal, olha que legal se eu tiver um estúdio para minha filha aqui. Então ele sente segurança na universidade, que a gente sabe que é uma universidade que tem bastante qualidade e é reconhecida aqui em Bragança Paulista, mas ele também vai sentir segurança em onde a filha ou o filho vão estar morando. Então olha só como é importante, como são alguns resultados que a princípio a gente não planeja de princípio, mas que depois a gente agrega também para a região e para Bragança Paulista. Com certeza. É o Clube do Bem. Isso, muito bom. Rafael, para encerrar, qual mensagem você deixa para quem quer investir no mercado imobiliário, ainda está com receio, está com investimento em outro lugar? O que você deixa de recado? Olha, a minha mensagem principal é de realmente conhecer, se abrir a oportunidade de conhecer o sistema que a Seminare faz, visitar nossas obras, tá? Nós não estamos mais em fase de planejamento, Jamil. O que nós fazemos é uma realidade, nós estamos entregando, nós temos muitos investidores que já entraram nesse clube, que não querem sair mais. Então, eu falo, se abra essa oportunidade de conhecer esse sistema de construção, conhecer os nossos projetos, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você conhecer, você vai querer participar e aí você não vai sair mais, tá? Então esse é o meu principal convite.
Excelente. Nós vamos deixar os contatos aqui, site, redes sociais, que as pessoas também conseguem ver um pouco, né, do que você já pode divulgar, já está acontecendo nesses canais, certo? Sim, então eu tenho no Instagram eu tenho tanto o @Seminário Arquitetura, onde você vai conhecer bastantes projetos, também tem o @Seminário Imóveis, que é mais focado na divulgação desses imóveis que nós estamos trabalhando, o site também seminari.com.br e também o seminarioimóveis.com.br, então são nossos canais. Excelente. Rafael, muito obrigada por vir mais uma vez aqui, compartilhar toda essa experiência, mostrar aí o quanto uma empresa séria representa para a cidade, para os negócios, para outras pessoas, né? Parabéns pelo trabalho que você e sua família desenvolvem. Queria que um dia o seu pai viesse aqui também, porque eu acho o episódio com ele ia bombar. Muito Fica bom. o meu convite para o Vicente vir no nosso podcast, né? E, mais uma vez, espero que você aumente o seu clube, tenha bastante retorno. Jamile, obrigado. Mais uma vez uma oportunidade, né? Você é uma excelente comunicadora, né? Você traz tanta leveza aqui para o episódio, então é um prazer imenso. Pretendo estar aqui muito mais vezes e vou trazer, hein? Vou trazer, arrasto meu pai para cá, o Vicente, né? Para participar também de um podcast e vamos para cima, vamos para cima. Obrigado mesmo, Jamile. Obrigada. E esse foi mais um episódio do podcast BNI Rubi, que você consegue acompanhar em nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, @BNI Rubi. A gente tem vários episódios gravados, muitas histórias de empreendedores no qual você pode se inspirar e ajudar o seu negócio a crescer e alavancar aí. Até o próximo!